Há rumores de que o nosso Alex Poatan Pereira vai mesmo subir para os pesos pesados e o adversário não deverá ser o Jon Jones e sim o inglês Tom Aspinall pelo cinturão linear da categoria. Isso porque o UFC deve tirar de Jon Jones o cinturão e dar a ele aí ao Tom Aspinall, e a sua primeira defesa vai ser contra o brasileiro que lá atrás, ao derrotar o Khalil Rountree Jr. no UFC 309, fez o pedido de que sua próxima luta fosse na categoria de cima, em busca aí de um terceiro cinturão, algo que seria inédito. Ninguém jamais conseguiu 3 cinturões de categorias diferentes dentro do UFC. Isso colocaria o Poatan com certeza no patamar de top 5 no mínimo da história do MMA, caso ele ganhe aí esse cinturão, ainda mais se ele volta para a categoria dele e consegue defender aí contra o Magomed Ankalaev, contra o Jamal Hill, Jiri Prochazka e toda essa galera de novo, dando uma volta nos meio pesados e até voltando de novo aos pesados para defender o seu cinturão, porque na minha opinião são categorias que dá para o Poatan defender simultaneamente, visto que ele é um cara muito ativo, luta 3, 4 vezes por ano, e a categoria dos pesados nunca teve um campeão assim que lutasse 2 vezes no ano. Então seria tranquilo, óbvio que ele teria que ter aí o sucesso de estar defendendo o seu cinturão, de estar vencendo as lutas, e na categoria de cima seria mais difícil, tanto pelo peso, pelo tamanho, pela força dos atletas, como também pela parte de grappling. A gente tem o Malhadinho ali nos tops da categoria, a gente tem o Curtis Blaydes, tem o próprio Jon Jones, que pode sim vir a lutar com Alex Poatan, caso mesmo vença o Tom Aspinall. E a ideia do UFC é colocar o Aspinall contra o Poatan, por conta de que se o Aspinall vence o brasileiro, ele pega toda a hype, toda a fama aí do nosso índio. E aí faria sentido financeiro e de legado para que Jon Jones finalmente enfrente aí o inglês. É uma ótima armadilha que o Dan White está colocando aí para o Jon Jones, e eu acho que ele vai acabar fisgando. Lembram que lá atrás o Aspinall falou várias vezes que negociou com o UFC e que saiu muito satisfeito com o resultado? E o resultado é esse: ele vai enfrentar o Poatan, e se ele vencer, ele enfrenta o Jon Jones. Se o Poatan vencer, ele enfrenta o Jon Jones. O melhor dos mundos para o UFC. Ou o Aspinall pega toda a hype do Poatan para ele e ainda deixa o Poatan com hype, porque vão dizer, não, o Poatan fez um desafio incrível, beleza, não era obrigação dele vencer, tá de volta à sua categoria, vai enfrentar o Ankalaev ainda com hype, e ainda teremos o Tom Aspinall com hype, pegando o Jon Jones com hype. Caso o Jon Jones vença, é mais hype para o Jon Jones e mais motivo para que ele continue lutando e não se aposente, porque o peso pesado mais talentoso, mais brutal, mais inteligente, mais tudo, hoje em dia, tirando o próprio Jon Jones, é o Aspinall. E se o Jon Jones tira o Aspinall do caminho, ele não vai querer se aposentar. Ele vai se sentir tranquilo para defender o seu cinturão e bater o recorde de defesa do Stipe Miocic contra o Curtis Blaydes, contra o Malhadinho, contra o Gane de novo, contra o Volkov. Essa galera aí não passa perto de causar perigo ao Jon Jones, pelo menos teoricamente falando, na minha opinião. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre tudo isso. Acha que o UFC vai mesmo conseguir fazer toda essa trama dar certo? De colocar aí o Aspinall contra o Poatan como uma isca para fisgar o Jon Jones? Ou não? Acha que se isso acontecer e o Aspinall vencer, o Jones se aposenta, dá adeus ao UFC, e o UFC vai ter que ficar aí mesmo com o Aspinall nos pesados e o Poatan nos meio pesados, com a hype lá no alto, sem ajuda aí do maior de todos os tempos? Coloque aqui no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostou do conteúdo, clica no botão hypar para dar aquela força ao canal, é de graça e você não imagina o tamanho da sua contribuição. Tamo junto, valeu e até mais.